É isso que elas querem, but they're very hungry. mas elas estão famintas. Paul said to seek the gifts, Paulo disse para buscar os dons, especially to prophesy. especialmente o dom de profecia. Now, there's a gift of prophecy, Então há o dom de profecia, and every Christian can prophesy. e todo cristão pode profetizar. So I want to encourage you, E eu quero encorajar você, if you don't have that gift, se você ainda não tem esse dom, to seek the gift of prophecy. a buscar o dom de profecia. Now, I prophesy to a lot of people, Eu profetizo para um monte de pessoas, but I'm not a prophet. mas eu não sou um profeta. Some people say that I'm a prophet, Algumas pessoas dizem que eu sou um profeta, but I'm just a guy that prophesies to a lot of people. mas somente eu sou uma pessoa que profetiza para muitas And you pessoas. can do the same thing that I do. E você pode fazer as mesmas coisas que eu faço. I started prophesying to people years ago, Eu comecei a profetizar para as pessoas anos atrás. and I didn't know what I was doing. E eu nem sabia o que eu estava fazendo. And someone would ask me to pray for them. E algumas pessoas me pediam para orar por elas. And I would just put my hand on their shoulder. E eu simplesmente colocava a mão nos ombros delas. I didn't know what to pray. E eu nem sabia o que orar. And I would just say, "Dear Lord, tell me what to pray." E eu dizia, Deus, me diga como orar. And I would, whatever I heard from the Lord, that's what I would pray. E aquilo que eu ouvi do Senhor era aquilo que eu orava. And people would tell me later, E as pessoas vinham me contar depois. what you said to me happened. Aquilo que você disse para mim aconteceu. And this went on for years. E isso aconteceu durante anos. And I didn't know I was prophesying to people. E eu nem sabia que eu estava profetizando as But I was pessoas. just simply listening to the Lord Mas eu simplesmente estava ouvindo ao Senhor and repeating what He said. e repetindo aquilo que Ele me disse. And that's what prophecy is. E isso é a profecia. Hearing the voice of the Lord, Ouvir a voz do Senhor whether He speaks to you, e aquilo que Ele fala a você. whether He shows you something, Quando Ele te mostra algo or you feel something, ou quando você sentir algo também. and repeat that to the person. E repita isso à pessoa. Prophecy, the gift of prophecy, O dom de profecia, operates ele opera to encourage people, para encorajar as to pessoas, strengthen people, para fortalecer as pessoas, not to put people down, não para rebaixar as pessoas, not to condemn people. não para condenar as pessoas. That's how the gift of prophecy operates. É assim que o dom de profecia opera. I was in a church in Annapolis Eu estava numa igreja em Anápolis in 2013. em 2013 A pastor there e o pastor ali had invited his son to come to the meetings. convidou o filho dele para participar das reuniões. His son was a wild guy. E o filho dele era um cara bem louco. Anything you could do to get in trouble, he did it. Tudo que ele podia fazer para arrumar problema, ele fazia. He was probably about 30 years old. Ele provavelmente já estava com uns 30 anos. And so his father talked him into coming to that city. Então, o pai dele falou para ele ir lá até a cidade. And when we came out of the house, E aí, quando ele saiu de casa, he had his son by the arm. Had his son by the arm. He was holding his son by the arm. Keep him from running away. ele... The pastor was holding his son by the arm. So his son wouldn't run away. His son was afraid. E o pastor, quando eles estavam saindo de casa para a reunião, o pastor estava segurando o filho dele para que o filho dele não fugisse da reunião. So the son was standing there. E aí o filho ficou ali. And he was so afraid Ele estava com tanto medo, because he knew the prophet porque ele sabia que o profeta was going to point the long finger at him ia apontar um dedo para ele. and tell about everything that he had done wrong. E ia falar tudo aquilo que ele tinha feito de ruim. And I just began to share with him Então eu comecei a compartilhar com ele, why the Lord had created him. porque Deus o criou. And I shared with him about the treasure, the gold that was inside of him. Eu compartilhei com ele sobre o tesouro, o ouro que estava dentro dele, Those gifts and abilities. os dons e habilidades. He stopped shaking. E aí ele parou de tremer. He began to relax. Ele começou a relaxar. And then he smiled E aí ele sorriu, because I encouraged him. porque eu o encorajei. And he was not afraid anymore. E aí então eles não estavam mais com medo. And now he and I do WhatsApp together.
E agora eu e eles, nós trocamos mensagens no WhatsApp. But he was so afraid, Mas antes ele estava com tanto medo. and so many people are. E muitas pessoas ficam com medo. They're afraid of the prophetic. Ficam com medo do profético. And people want to hear God. Porque as pessoas querem ouvir a Deus. And if you're born again, E se você se converteu, nasceu de novo, Paul said you can prophesy. Paulo disse, você pode And I profetizar. want to encourage you to do that. Eu quero encorajar você a fazer isso. So tomorrow night we'll talk a little bit more about it. E amanhã à noite nós vamos falar um pouco mais disso. People want to hear from God. Pessoas querem ouvir a Deus. Can we say that together? Podemos repetir isso junto? People want to hear from God. Pessoas querem ouvir a Deus. And God wants to speak through me. E Deus quer falar através de mim. Yes, that's right. He'll do that. Well, I want to talk to you tonight about the Holy Spirit. E hoje eu quero falar com vocês sobre o Espírito Santo. I want to talk about who He is Eu quero falar sobre quem Ele é and His role in our life. e o papel dele nas nossas vidas. God has a personal interest in you. Deus tem um interesse pessoal em você. He cares so much about you Ele se preocupa tanto com você. that He allowed Jesus to give His life for you. Ele permitiu que Jesus desse a vida dele por He você. cares so much about you Ele se preocupa tanto com that você. when you're born again, E quando você nasceu de novo, God comes and lives inside of you Deus vem viver dentro de você. through the Holy Spirit. Por meio do Espírito Santo. The God of heaven and earth, O Deus dos céus e da terra. the God of all creation, O Deus de toda a criação. the God of miracles, O Deus de milagres. lives inside of you Vive dentro de você. if you're born again. Se você nasceu de novo. And that is what we call God the Spirit of God, the Holy Spirit. E assim nós chamamos o Espírito de Deus, o Espírito Santo. I've been in church all my life. Eu estive na igreja por toda a minha vida. I'm 79 years old. Eu estou com 79 anos. I've probably missed church 5 times in all my life. Provavelmente eu faltei à igreja umas 5 vezes na minha vida. I've heard about the Holy Spirit all my life. E eu ouvi do Espírito Santo a minha vida toda. But we talk about the Holy Spirit, Então, vamos falar do Espírito Santo. but we really don't think about Him sometimes. Porque muitas vezes nós não pensamos sobre ele. And we don't realize we can have a personal relationship with the Holy Spirit. Muitas vezes nós nem percebemos que podemos ter um relacionamento pessoal com o Espírito But Santo. I'm sad to say to you, Mas eu quero dizer a você, there's a lot of misunderstanding about the Holy Spirit. ainda pessoas desentendem muito sobre o Espírito Santo. Many times the Holy Spirit gets blamed for things He doesn't do. Muitas vezes o Espírito Santo é culpado por coisas que ele nem fez. We have people say, the Holy Spirit made me do this. Muitas vezes tem gente que fala assim, o Espírito Santo que me fez fazer isso. We used to have a lady, and she, during the church meetings, during worship, she would do this. Like this, all over the place. Tinha uma moça lá na igreja que durante o louvor ela começava a ficar fazendo assim. And sometimes she would E run ficava she would run circulando. into the wall. E aí ela rodava, ia até a parede, She would corria, fall down. ela caía no chão. And she said, I wish the Holy Spirit didn't make me do that. E ela falava assim, eu queria que o Espírito Santo não me fizesse fazer isso. I said, that's crazy. Eu falava, isso é doideira, He doesn't make you do that. porque ele não te faz fazer isso. But people blame things on the Holy Spirit. Mas as pessoas muitas vezes culpam o Espírito Santo. But there was a man that I knew. Tem um homem que eu conheço, He had been a Catholic priest at one time. ele já foi até padre na And igreja católica. he had left the Catholic Church. E aí ele saiu da igreja católica, And when he would go into a room, e aí quando ele chegava no nosso salão, he would go, whoa. ele fazia assim, "Uou". He said, I feel the Holy Spirit. Aí ele dizia, eu sinto o Espírito Santo. Okay, Ok, that's not so bad. não é tão ruim assim, But né? he would also, when he went in another room, Mas aí também, ele ia a outro lugar, he would go, oh, falava, "Uou". I feel demons. Eu sinto demônios. That's crazy.
Isso é loucura. That gives the Holy Spirit a bad name. Ele está dando ao Espírito Santo um nome ruim. Satan does not want you to have a relationship with the Holy Spirit. E Satanás não quer que eu e você tenhamos um relacionamento com o Espírito Santo. If you're born again, the Holy Spirit lives inside of you. Então, se você é nascido de novo, o Espírito Santo vive dentro de você. If someone is that close Se alguém está tão próximo, that lives inside of que you, vive dentro de você, don't you want to talk to him? você não quer falar com ele? Don't you want to listen to him? Você não quer ouvi-lo? Don't you want to have a relationship with him? Você não quer ter um relacionamento com But ele? many Christians ignore the Holy Spirit. Muitos e muitos cristãos ignoram o Espírito Santo. Satan does not want you to have a relationship with the Holy Spirit. Satanás não quer que você tenha um relacionamento com o Espírito Santo. This is a verse in John 16:13. I love this verse. Vamos abrir em João capítulo 16, versículo 13. You see, he puts it, it's right there. É um verso que eu amo muito. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Okay. That's a wonderful verse. This is what Jesus is saying about the Holy Spirit. É isso que Jesus está dizendo sobre o Espírito Santo. He says that he calls him this is the name he calls the Holy Spirit. Esse é o nome que ele chama o Espírito Santo, Espírito da verdade. He calls him the Spirit of truth. Ele o chama de Espírito da verdade. That's a wonderful name. Isso é um nome The maravilhoso. Spirit of truth. And he said he will guide you into all truth. E ele diz que vai guiar você na verdade. The Holy Spirit, the Spirit of truth, O Espírito Santo, o Espírito da verdade, will always tell you the truth. sempre te dirá a verdade. There's another one E há algo mais, that always tells lies. que muitas vezes nos diz mentiras. Who is the one that lies all the time? Quem é que mente sempre? What is his name? Qual que é o nome dele? The devil. That's right. That's right. So the Spirit of truth lives in us. Então o Espírito da verdade vive em nós. So when he talks to us, Então quando ele fala conosco, he's always telling us the truth. ele sempre está dizendo a verdade. Don't you want to know the truth all the time? Você não quer sempre saber a verdade? If we will listen to the Holy Spirit, Então se ouvirmos ao Espírito Santo, he will always tell us the truth. ele sempre nos dirá a verdade. Now Satan's out there and he's lying to us all the time, Mas Satanás está por aí, está mentindo o tempo todo. but not the Holy Spirit. Mas o Espírito Santo não. All right. So what does the Holy Spirit do? Então o que o Espírito Santo faz? By the power of the Holy Spirit, people are born again. Pelo poder do Espírito Santo, pessoas nascem de novo. The Holy Spirit tells us God's thoughts. O Espírito Santo nos conta os pensamentos de Deus. He will teach us. Ele nos ensina. He will also tell us what's to come. Ele também nos conta aquilo que há de vir. That's an important part of the prophetic. E isso é uma parte muito importante do profético. The Holy Spirit will tell us about what's going to come. Que o Espírito Santo vai nos contar aquilo que virá. What will happen in the future? O que acontecerá no futuro? Why does God want us to know what's going to happen in the future? Então, por que Deus quer que nós saibamos o que vai acontecer no futuro? It's because the good things that are on the way, Porque também coisas boas estão a He caminho. doesn't want us to miss those things. E o Senhor não quer que nós percamos essas He coisas. wants us to take advantage of the good things. Ele quer que nós aproveitemos essas coisas boas que Ele But trará. He also wants us to know about the bad things that are Mas coming, Ele também quer que nós saibamos das coisas ruins que irão acontecer. so we can avoid those things. Para que nós evitemos essas coisas. So He wants us to know about the good things, Então Ele quer que nós saibamos as coisas boas. so we can embrace those things. Para que nós abracemos He isso. wants us to know about the bad things, E também que nós saibamos as coisas ruins. so we can avoid those Para que nós things. evitemos essas Isn't coisas. that a loving Father? Isso não é um bom e amoroso Pai? And He does that through the Holy Spirit. E Ele faz isso por meio do Espírito Santo. The Holy Spirit is the Spirit of God.
O Espírito Santo é o Espírito de Deus. And the Holy Spirit lives in every Christian. E o Espírito Santo vive em cada cristão. If you're born again, Se você nasceu de novo, you're carrying the Spirit of God inside of you. você está carregando o Espírito de Deus dentro de você. You're hosting the Holy Spirit. Você é aquele que está, é a habitação do Espírito Santo. When I stop and think about that, Quando eu parei para pensar sobre isso, it's an awesome thing isso é algo maravilhoso. that the Spirit of God will live inside of us. Que o Espírito do próprio Deus vive dentro de nós. So wherever we go, Então, onde nós formos, the Holy Spirit goes with us. o Espírito Santo vai conosco. He's there when we eat. Ele está conosco quando estamos comendo. And I know when I eat poutine, E eu sei que quando eu como pudim, I feel the Lord's pleasure. eu sinto o prazer do Senhor. I can feel Him. Eu posso sentir Ele. Yes. When I eat pastels, Quando eu como pastel, I can feel the joy of the Lord in me. eu posso sentir a alegria do Senhor dentro de mim. Seriously, Mas sério, whatever we think, o que nós estivermos pensando, whatever we do, o que quer que nós estivermos fazendo, the Holy Spirit is right there. o Espírito Santo está ali também. It is an amazing honor E é uma honra that God would let His Spirit live inside of us. que o próprio Deus permite que o Espírito dele viva dentro de And nós. if His Spirit lives inside of us, E se esse Espírito vive dentro de nós, we can have a relationship with Him. nós podemos ter um relacionamento com Ele. 1 Corinthians 3:16. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? It simply says this. Ele simplesmente diz isso. Don't you realize that the Spirit of God lives inside of you? Vocês não percebem que o Espírito de Deus vive dentro de vocês? He will guide you. Ele te guiará, He will help you. Ele te ajudará, He will strengthen you. Ele te fortalecerá. I think it was yesterday. I was just really tired. Eu acho que foi ontem que eu estava muito cansado. And I said, Holy Spirit, E eu disse, Espírito Santo, please give me that supernatural strength to do what I need to do. me dá uma força sobrenatural para eu fazer aquilo que eu necessito fazer. And He'll do that. E Ele fez isso. He will be your closest friend. Ele será aquele amigo próximo. Can we say that? He will be my closest friend. Você pode repetir isso comigo? Ele será meu amigo mais próximo. He will be my guide. Ele será meu guia. He will be my comforter. Ele vai ser meu confortador. He will be my lifelong companion. Ele vai ser a minha companhia por toda a vida. I love this next verse, 2 Corinthians 13:14. E eu amo esse verso de 2 Coríntios 13, 14. Segunda Coríntios 13, 14. I didn't give you that one. 2 Corinthians 13:14 tells us that we can have fellowship with the Holy Spirit. Em 2 Coríntios 13, 14 diz assim que nós podemos ter um relacionamento com o Espírito Santo. Have you ever had fellowship with anybody? Você tem relacionamento com alguém? A close friend? Um amigo próximo? When I'm in Brazil, Quando eu estou no Brasil, I love to eat pastels. eu amo comer pastel. I love to eat poutine. Eu amo comer pudim. I love to eat pamonha with salt. Eu amo comer pamonha de sal. I love to eat açaí with condensed milk. Eu amo comer açaí com leite condensado. And I like to do that with friends. E eu gosto de fazer isso com amigos. But you can have fellowship with the Holy Spirit. E você pode ter um relacionamento com o Espírito Santo. When I'm sitting there eating those good things, Quando eu estou sentada ali comendo essas coisas tão gostosas, I'm happy eu estou feliz. and I enjoy the people I'm with. E eu também
Aproveito as pessoas que estão And junto comigo. we have fellowship together. E nós temos um relacionamento, uma comunhão juntos. But we can have fellowship with the Holy Spirit. E nós também podemos ter esta comunhão com o Espírito Santo. You know, sometimes all we do is ask God to help us with things. Porque muitas vezes a única coisa que a gente faz é pedir para o Senhor que nos ajude com as coisas. Please do this for me. Senhor, por favor, faz isso para mim. Please help me with that. Me ajuda com isso. Please do this. Por favor, faz isso. But you know, I just talked to him. Mas era somente conversar com ele. I talked to him about what I like to do. Por exemplo, falar com ele sobre o que você gosta de fazer. I remind him of the good things he's done for me. Eu me lembro das coisas boas que ele já fez por mim. I thank him for the abilities that I have. Eu agradeço pelas habilidades que eu tenho. I like to work with my hands. Porque eu gosto de trabalhar com as minhas mãos. I like to work with wood. Eu gosto de trabalhar com madeira. I like to take old broken things and repair them. Eu gosto de pegar as coisas que estão destruídas para poder consertá-las. I'll be in the middle of building something Às vezes eu estou no meio de uma construção fazendo algo. and I'll just back up E aí, de repente, eu afasto. and I'll tell the Holy Spirit, I'm really enjoying doing this. E eu simplesmente falo ao Espírito Santo, eu estou aproveitando muito fazer isso. This is a lot of fun. Eu estou me divertindo muito fazendo isso. He is closer than your closest friend. Porque Ele é mais próximo do que o seu amigo mais próximo. He's not somebody just to call on when you have trouble. Ele não é somente alguém que você vai ligar quando você está com problema. If you had somebody, the only time you ever heard from them is when they're in trouble, Quando você tem alguém que você escutou que está com problemas, after a while, you wouldn't want to hear from them. e essa pessoa ela fica sempre só te contando o problema, When their name came up on your phone, vai chegar uma hora que você não quer mais ouvir os problemas. É quando ela está te ligando, esse nome está no telefone, você já vê e fica assim. you probably wouldn't want to answer the phone. Você não vai querer atender o telefone. But you know, God loves us so much Mas você sabe que Deus nos ama tanto, that whenever we ask Him something, que sempre que nós estamos pedindo algo, He's willing to listen to us. Ele está disposto a nos ouvir. But don't you think Mas você não acha that He would enjoy just having a conversation with you? que Ele também aproveitaria só de somente ter uma conversa com você? God used to come down in the Garden of Eden Deus costumava descer no jardim do Éden, in the cool of the day, no tardar do dia. and He would spend time with Adam and Eve. E aí ele passava tempo com Adão e Eva. I think they talked about what they had done that day. Eu acho que eles conversavam sobre o que os dois fizeram no dia. I don't think God came down to point out their mistakes. E eu creio que Deus não descia lá somente para apontar os erros deles. After Adam and Eve had sinned and committed treason, Assim que Adão e Eva pecaram, eles traíram o Senhor. it said that they heard the sound of God walking in the garden. A Bíblia fala que eles ouviram o som de Deus andando. They knew what His footsteps sounded like Eles conheciam o som dos passos de Deus, because they were used to Him coming in the cool of the day. porque eles estavam acostumados a encontrar com o Senhor no fim do dia. We don't have to wait for the cool of the day. Mas nós não precisamos esperar pelo fim do dia. Where I live, it gets real hot. Onde que eu moro é muito quente. And so some days it's never cool. Então, muitos dias não é fresco. Sometimes we have long periods of hot weather. Tem dias que nós temos períodos que é muito quente. I'm glad I don't have to wait to talk to the Lord in the cool of the day. E eu fico feliz de levantar, mesmo no dia quente, de conversar com o Senhor. You can talk to the Spirit of God inside of you anytime. Porque você pode falar com o Senhor em espírito a qualquer momento. I may not always understand what the Holy Spirit tells me to do, Às vezes eu não entendo aquilo que o Espírito Santo está me dizendo para fazer. but I want to do it anyway. Mas eu preciso fazer e eu quero fazer isso. Later on, I'll understand. Porque depois eu vou entender. Later on, it'll make sense. Porque depois vai fazer sentido. I was going to town one day, going to the city, Um dia eu estava indo para a cidade. and I felt like I should turn and go another road instead of the main highway. E eu senti que eu tinha que virar à direita ao invés de continuar reto na rodovia. I felt like something told me, turn to the right, Eu senti que algo me disse assim, vira para a direita. but I didn't. E eu não virei.
I went on the way I wanted to go. Eu continuei no caminho que eu queria. And I got in the middle of town. Então, quando eu cheguei no centro da cidade, I got in a traffic jam. eu fui pego num congestionamento. And I wasn't happy about it. Eu não fiquei feliz com isso. And I was upset. Eu fiquei realmente triste. Just have to sit there in the traffic. Eu tinha que ficar ali esperando, né, o congestionamento. And he said to me, E aí ele me disse: I told you to turn on that eu te road. falei para virar à direita. I'm sorry. Me desculpa. You did tell me. Você realmente me disse. No. I was going down the road one day. E eu estava na rodovia um dia. And the Lord told me, he said, slow down. E o Senhor me disse: desacelera. I said, I'm not speeding, E eu disse: mas eu não estou rápido. but I slowed down anyway. Mas eu reduzi mesmo assim. And I was coming to an intersection, Eu estava indo numa cruzada, encruzilhada. and the road that crossed had to stop. E aquela rodovia, aquela rua de lá, teve que parar todos os carros. Right when I would have been in that intersection, E eu poderia, bem na hora que eu estaria aqui naquela cruzada, a big truck tinha um caminhão loaded with brick que estava cheio de semente. ran that stop sign. Passou o sinal vermelho He didn't even slow down. e ele não desacelerou, That was a big truck and it was very heavy. porque era um caminhão muito grande, muito pesado. And he would have mashed me flat. E aí ele poderia ter virado. But the Holy Spirit said, slow down. E ele poderia ter virado em mim. O Espírito Santo falou: desacelera. I was driving down the road one day, E outro dia eu também estava de novo na rodovia. and the Holy Spirit said, pull off the side of the road. E o Espírito Santo falou: encosta aí no acostamento. So I pulled off, E aí eu encostei. and just as I got off the road, E é no momento que eu encostei, a car came over the hill in my lane, on my side of the road. um carro veio na contramão e ia me pegar se eu não tivesse encostado. He would have hit me head on. Ele ia ter batido de frente comigo, He was going very fast. porque ele estava muito rápido. A friend of ours was taking a trip one day, E um amigo nosso um dia estava fazendo uma viagem. and he wasn't very far from his destination. E ele ainda estava muito longe do destino que ele estava indo. And he said, the Lord told me to pull over and get gas. E aí ele me contou: o Espírito Santo me disse para parar e abastecer. He said, I've got enough gas to get where I'm going. E ele disse para o Espírito Santo: uai, mas eu tenho gasolina suficiente para poder continuar na He estrada. said, in a little while he heard the voice again, Mas ele ouviu a voz novamente: pull over and get gas. para e abastece. He said, I've got enough gas. E ele diz de novo: eu tenho gasolina suficiente. He kept going. E ele continuou. The Holy Spirit spoke to him one more time. E aí o Espírito Santo falou mais uma vez. He said, pull over and get gas. Ele falou: para e abastece. So he pulled over, he got off the interstate, Aí ele parou filled up with gas, no posto, encheu o tanque, got back on the highway, continuou na pista. and a few miles down the road E um pouco de quilômetros à frente was a terrible wreck. tinha um terrível, a pista estava como se fosse um afundamento. Several cars were in that collision. E, na verdade, foi uma batida muito grande que vários carros tinham colidido. He said as he got around that wreck, E aí ele tinha que ficar passando, desviando de carro por carro. the Holy Spirit said to him, E aí o Espírito Santo disse para ele: if you hadn't stopped to get gas, se você não tivesse parado e pegado mais gasolina, that's where you would be in that wreck. era aqui que você estaria nesse acidente junto com os outros carros. Every time he told that story, he just began to weep. E toda vez que ele conta sobre essa história, ele chora. Now let's look at what our relationship with the Holy Spirit can be. Então vamos ver como que o Espírito Santo, como nosso relacionamento com o Espírito Santo pode ser. In Luke 3:16, Lucas 3:16. João respondeu às perguntas deles dizendo: eu os batizo com a água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. okay. So this is God's will. Então essa é a vontade de Deus. John said that Jesus is going to come
João diz, Jesus virá and he's going to baptize us in the Holy Spirit and with fire. e ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. This will empower us. Isso nos empodera, This will transform us. isso nos transforma. You see, the Father's all the time looking for good things to do for us. Porque olha, o Pai, Ele sempre está olhando para fazer coisas boas em nós. This is John 14:26. Em João 14, 26. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. The Holy Spirit, O Espírito Santo He is amazing. é maravilhoso. He wants to have a relationship with you. E Ele quer ter um relacionamento com você. God, the God of heaven and earth, wants to have a close relationship with us through the Holy Spirit. O Deus dos céus e da terra quer ter um relacionamento com você por meio do Espírito Santo. We were actually created to have the Spirit of God living inside of us. Nós fomos criados por Deus para ter o Espírito Santo, um relacionamento com Ele. It's God's will É a vontade de Deus for His Spirit to live inside of us. que o Espírito Santo viva dentro de nós. And then in Acts 2, we see the Holy Spirit, the coming of the Holy Spirit. Então, em Atos 2, nós vemos que o Espírito Santo é derramado. It tells us about the Holy Spirit being poured out. E ali, naquele lugar dos discípulos, o Espírito Santo é derramado. The disciples were filled with the Holy Spirit. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo. And one of the first things they did was speak in languages they didn't know. E uma das primeiras coisas que eles fizeram foram falar línguas que eles não conheciam. And there were people from all different countries. E ali havia pessoas de diferentes nações. And God enabled them to speak in those people's languages. E Deus os capacitou para falar a língua daquelas pessoas. And somehow those people knew that these guys, they don't speak in our language, but they are. E de alguma forma aquelas pessoas sabiam que os discípulos não falavam a língua delas, mas de alguma forma eles estão falando. How many of you have ever heard of the Gideons? The Gideons. They give out Bibles. Gideons. Like Gideon in the Bible. Yeah. Quantos de vocês ouviram falar sobre os Gideões? Who are the Gideons? I have a friend, and he was telling me a story about Brazil. Eu tenho um amigo, e ele me contava uma história sobre o Brasil. He said a man from the U.S. came to Brazil. Que um homem dos Estados Unidos veio para o Brasil. He was a Gideon. Ele era um Gideão. Another Gideon came from Australia. E outro Gideão veio da Austrália. They were at a Brazilian church. Eles estavam numa igreja brasileira. And the man from the U.S. was going to preach that night. E o homem dos Estados Unidos iria pregar naquela noite. He couldn't speak Portuguese, Ele não sabia falar português. so he had a translator. Ele tinha um tradutor. And he began to speak in English. E ele começou a falar inglês. And in a little while, E passou um tempinho, the translator just went and sat down. o tradutor simplesmente saiu e sentou. And the Gideon man from the U.S., E o Gideão dos Estados Unidos, he didn't know what to do. ele não sabia o que fazer. He just kept speaking in English. Ele continuou falando inglês. So after the meeting was over, E aí quando a reunião acabou, the translator was taking them back to the place where they were staying. o tradutor levou ele de volta para o lugar onde ele estava hospedado. The translator said to the guy from the U.S., E esse tradutor disse para o Gideão dos Estados Unidos. he said, I thought you couldn't speak in Portuguese. Falou assim, uai, eu achava que você não sabia falar português. The man from the U.S. says, I can't. E o homem dos Estados Unidos falou, mas eu não sei. And the translator said, you started speaking in Portuguese, E o tradutor disse, mas você começou a falar em português? so you didn't need me anymore. Então você não precisava mais de mim. So I went and sat down. Então eu fui lá e sentei. He turned to the American, the guy from the U.S. turned to the man from Australia. E aí o americano virou para o australiano. He said, did you hear me speaking in Portuguese? E perguntou para ele, você me escutou falando em português? He said, no, I heard you speaking in English. Não, eu te escutei falando em inglês. You see,
and we'll let the Holy Spirit, He'll do all kind of wonderful things through us. Então, se nós permitirmos, o Espírito Santo fará coisas maravilhosas por meio de nós. And an exciting thing happened on the day of Pentecost. E algo muito animador aconteceu naquele dia do Pentecostes. In the Old Testament, Porque no Velho Testamento, the Holy Spirit would come and go, o come and Espírito Santo go. vinha e ia, vinha e ia. But now, Mas agora, on the day of Pentecost, the Holy Spirit came and He stayed. no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio e ficou. And those people that were born again E aquelas pessoas que nasceram de novo, received the Holy Spirit, receberam o Espírito Santo. and He never left them. E o Espírito Santo nunca as deixou. The power of the Holy Spirit in you and I O poder do Espírito Santo will dentro de change, mim e você will change us into a different person. nos mudará para ser uma pessoa diferente. This is 1 Samuel 10:6. Em 1 Samuel 10:6. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles. Será transformado numa pessoa diferente. The Spirit of the Lord will come powerfully upon you, O Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você. and you will be changed into a different person. E você será transformado em uma pessoa diferente. Could you say this with me? Você pode repetir isso comigo? I want to let the Holy Spirit come powerfully upon me. Eu quero que o Espírito Santo venha poderosamente sobre mim. I want to do this because I want to be changed into a different person. Continue. Eu quero fazer isso porque eu quero ser uma pessoa transformada. Acts 2 tells us that Peter was filled with the Holy Spirit. E continuando em Atos 2, I'm sorry. Pedro foi cheio do Espírito Santo. Peter was crazy. E Pedro era meio doido, He was all the time telling Jesus what to do. porque ele sempre estava mandando Jesus o que fazer. He would tell Jesus, "No, you're not right." E falava para Jesus, não, você não está certo. It got so bad one time, E aí numa dessas ele entrou numa fria. Jesus called him Satan. E Jesus chamou ele de Satanás. He said, "Get away from me, Satan." Falou assim, afasta de mim, Satanás. He denied Jesus Ele negou Jesus 3 times. 3 vezes. In the garden, when they came to arrest Jesus, E o guarda, quando veio para prender Jesus, Peter cut a guy's ear off. Pedro ainda cortou a orelha do cara. Now, I don't think Peter meant to cut the guy's ear off. Eu acho que Pedro não tinha a intenção de cortar a orelha dele. I think he meant to cut his head off. Eu acho que ele queria agora cortar a cabeça dele fora. And I think the guy ducked, Aí eu penso o cara assim, ó. and the sword got his ear. E Deus foi, Jesus foi e colou a orelha dele. If you know anything about Peter, Se você sabe algo sobre Pedro, he's not the kind of guy that walks up to you ele não é aquele tipo de cara que você vai querer andar com ele. and says, "If you say one more word, I'm going to cut your ear off." Que dá vontade de falar assim, se você falar mais alguma coisa, eu vou cortar a sua orelha fora. I think he just started swinging the sword. E aí, Pedro, nesse dia, eu acho que ele queria só balançar essa espada dele. But when Peter was filled with the Holy Spirit, Mas quando Pedro foi cheio do he Espírito Santo, changed into a different person. ele se transformou em uma pessoa diferente. He stood up and preached, Porque ele ficou de pé e pregou. and the power of the Holy Spirit. E o poder do Espírito Santo. And over 3,000 men were born again that E day. 3.000 pessoas nasceram de novo aquele dia. After being filled with the Holy Spirit, Para ser cheio do Espírito Santo. Peter and John started doing the same things that Jesus did. Após serem cheios do Espírito Santo, Pedro e João começaram a fazer as mesmas coisas que Jesus fazia. Everything that Jesus did, he did it through the power of the Holy Spirit. As mesmas coisas que Jesus fez, eles estavam fazendo por meio do poder do Espírito Santo. Tomorrow night, we're going to talk about Jesus' relationship with the Holy Spirit. E amanhã à noite nós vamos falar sobre o relacionamento de Jesus com o Espírito Santo. So Peter and John were on the way to the temple, Então, Pedro e João estavam no caminho do templo. and there was the crippled man.
E havia aquele mendigo que ele era também aleijado. He'd been crippled all his life. Ele era aleijado a vida inteira. And he sat there and begged every day. E ele ficava ali sentado no templo pedindo esmola todo dia. E esses caras, eles estavam com tanto fogo. There we go. He asked for money. Ele pediu por dinheiro. E Pedro e João disseram para ele: nós não temos nenhum dinheiro para dar a você. Mas o que temos, nós te damos. E o que eles tinham? They had the power of the Holy Spirit on them. Eles tinham o poder do Espírito Santo. And they said, rise up and walk E eles disseram: levanta e anda, in the name of Jesus. no nome de Jesus. The man had never walked in his life. O homem, ele não tinha andado na vida dele nunca. If you've never walked, Se ele nunca tinha andado, you have to get somebody to help you. você precisa de alguém para ajuda para começar a andar. And he was a grown man, Porque ele era um homem adulto. so he needed somebody on each side of him. E ele precisava de alguém de cada lado dele. But the Bible said this. Mas a Bíblia disse isso. He went walking, Ele levantou andando, leaping, pulando. and praising God. Aleluia. Oh! When the Holy Spirit's operating in you, Quando o Espírito Santo está operando em você, you do things you can't do. você faz coisas que pela sua capacidade você não dá conta. One night years ago, some people had driven Uma noite, alguns anos atrás, tinha um pessoal de luto. probably an hour and a half to our home. Tinha pessoas que estavam vindo para nossa casa, provavelmente já estavam dirigindo 1h30. And we had a prayer meeting. E nós tínhamos uma reunião de oração. It was wonderful. Foi maravilhoso. When they got ready to leave late that night, E aí, essas pessoas que vieram de longe para essa reunião de oração, quando elas se levantaram para ir embora, their car wouldn't start. o carro deles não dava marcha. So we didn't know how to fix it. E nós não sabíamos como fazer It isso. was late at night. Já estava tarde da noite, They had to get back home. porque eles precisavam voltar para casa. We put our hands on the car Nós colocamos a mão no carro and commanded it to be healed. e ordenamos: carro seja And the man got curado, in the no car, nome de Jesus. and he started it up. E aí o cara entrou dentro do carro, deu início e o carro funcionou. And he went back home. E eles foram embora. I was meeting with some men every week for prayer. Eu encontrava um homem para orar toda semana. And one of the men had been cut with some sheet metal that day. E ok. Uhum. E o cara, ele tinha feito uma cirurgia que ele estava com aqueles pinos de metal que tinha que apertar. And a sheet metal cut is a nasty cut. E esse tipo de corte é um corte que contamina. If you're going to be cut, it's better to be cut by a knife or glass, but not sheet metal. Ok. O braço dele, ele foi cortado com uma serralheira. E aí cortou, ele teve que consertar. E se você quer, é melhor você cortar com uma faca, com alguma outra coisa, do que com uma serra mesmo, cortar o seu braço. So he wanted us to pray for him. E ele então queria que nós orássemos por ele. And so the guy that owned the house where we were, E nessa casa onde nós estávamos, o dono dela, I said, do you have any oil? eu perguntei: você tem olhinho? We want to anoint him with oil and pray for him. Nós queremos ungir esse braço e orar por ele. He looked all over the house. Ele procurou na casa inteira. He couldn't find any oil. E ele não achava nenhum óleo. So I went out to my truck Então eu fui lá na minha caminhonete. and I opened the hood E eu abri a tampa. and I pulled out the dipstick. Eu tirei a vara de manutenção de I got some oil óleo. on my finger. E eu peguei o óleo do carro.
We anoint him with oil, Nós ungimos o braço dele and God healed up that arm. e Deus curou o corte dele. On this next door, this is a lady. We didn't have anything to anoint her with, but this oil that you take for constipation. I was at some people's home, Uma outra vez eu estava na casa de outra pessoa. and when I got there, E quando eu cheguei lá, they were taking, the ambulance was there, e a ambulância também estava lá. and they were taking her to the hospital. E estavam levando essa mulher para o hospital, And she was very sick. porque ela estava muito doente. And so we started looking for oil. I said, wait a minute, don't take her. Let us pray for her first. E eu falei assim, espera, não leva ela ainda, vamos orar por ela primeiro. And we couldn't find any oil, E nós não achávamos nenhum olhinho, except there was a bottle, mas tinha um potinho. and it had something written on that oil. E tinha algo escrito no título do potinho. It was medicine for constipation. Era remédio para constipação. That's all we had. Eu falei, é isso que a gente tem. And I anointed her with that oil for Então eu constipation. ungi ela com esse óleo de constipação. And by the time she got to the hospital, she was healed. E no tempo que ela foi de ambulância para o hospital, ela foi curada. And she came back home. E ela voltou para casa. Listen, if you would just allow the Holy Spirit to work with you, Então escute, se você permite que o Espírito Santo trabalhe junto com você, He'll let you anoint people with motor oil. ele permitirá que você unja pessoas com óleo ungido. Because He knows what your desires are. Independente do tipo de óleo, porque ele sabe o desejo do seu coração. I had a great aunt. Eu tinha uma tia. She lived to be 100 years old. Ela viveu até 100 anos. When she was in her 90s, E na época que ela estava com 90 anos, I gave her a little book. eu dei um livreto para ela. It was about the baptism of the Holy Spirit. Era sobre o batismo do Espírito Santo. And I said to my aunt, would you read this book? E eu falei assim para minha tia, a senhora pode ler esse livro? She had been in the church all her life. Porque ela esteve na igreja a vida toda. They didn't believe in the baptism of the Holy Spirit. Mas ela não acreditava no batismo pelo Espírito Santo. But she read that book. Mas ela leu o livro. And a cousin of mine came to visit her. E aí um dia, um primo nosso foi lá visitá-la. He was probably 50 years old. Ele provavelmente já tinha uns 50 anos. And she hadn't seen him since he was a baby. E, She hadn't seen him since he was a baby. e ela o conhecia desde que ele era um bebê. And she was so glad to see him. E ela não o via também desde que ele era um bebê. E ela ficou tão feliz de vê-lo. She didn't know what happened to him. E ele não sabia o que tinha acontecido com a tia. But she had been praying for him all these years. Mas ele estava orando por ela todos esses anos. And finally he came to see her. E finalmente, quando ele foi vê-la, He told me that little woman grabbed him ele falou assim que aquela mulher pequenininha abraçou ele, and hugged him real hard abraçou ele, apertou ele muito forte and started speaking in tongues. e começou a falar em línguas. She said the next morning E na manhã seguinte, he was sitting on the sofa ele estava sentado no sofá dela and she showed him that book about the baptism of the Holy Spirit. e ela foi lá mostrar o livro sobre o batismo do Espírito Santo. And she said, "Do you believe this way?" E ela perguntou a ele, você acredita nisso? He said, "I do." Ele disse sim. She said, "I do too." Ela falou, eu também. She had lived in a big farmhouse. Ela viveu numa fazenda muito grande. She had 10 or 12 children. Ela teve 10 a 12 filhos. After her husband died, E depois que o marido dela faleceu, she moved out of that big farmhouse ela se mudou daquela fazenda into a real small, very small place. para um lugar bem pequenininho, muito pequenininho mesmo. It was so small Era tão pequeno that when I spent the night with her, que quando eu passava a noite com ela, my head touched the wall minha cabeça tocava o teto, and my feet touched the other wall.
Minha cabeça tocava a parede de cá e meu pé na parede de cá. Tanto que era pequena a casa, ele So I ficava had to sleep espremido. like this. I had to sleep like that. E eu tinha que dormir comprimidinho assim. I said to her one morning, E eu disse para ela numa manhã, said to my aunt, eu disse para minha tia, I said, I bet you get lonely here by yourself. tia, eu aposto que você fica solitária aqui, só você. She said, oh no, Johnny. Ela falou assim, não, João. She said, the Lord comes in E ela disse, o Senhor vem. and we sit down and talk. E nós nos sentamos e conversamos. And I knew he did. Aleluia. He comes into my house and we sit down and talk. Ele vem à minha casa e senta comigo para nós conversarmos. Does the Holy Spirit come to your house? O Espírito Santo vai na sua casa? Would you open the door? Você abre a porta? The thing is, though, he's already there. A questão é que ele já está lá. He's inside of you. Ele está dentro de você. I want to encourage you E eu quero te encorajar to begin a relationship with the Holy Spirit. a começar a ter um relacionamento com o He's Espírito inside Santo. of you. Porque ele está dentro de você. Talk to him. Converse com ele. Listen to him. Escute-o. Let him lead you. Deixe com que ele te direcione. Let him fill you. Que ele te encha. Let him empower you. Que ele te empodere. It's amazing É maravilhoso that we can host the Holy Spirit. que nós somos a habitação do The Spirit Espírito of Santo. O Espírito de Deus. I hope you'll never think about the Holy Spirit the same way again. Eu espero que você nunca pense diferente sobre o Espírito Santo depois de hoje. How many of you want to just really begin a new relationship with the Holy Spirit? Would you Quantos raise de your hand? vocês querem começar um novo relacionamento com o Espírito Would you raise your Santo? hand? Can I lead you in a prayer? Eu posso conduzir vocês em uma oração? Dear Jesus, Senhor Jesus, I thank you for giving your life for me. nós te agradecemos por ter dado a sua vida por nós. You've done so much for me. O Senhor fez muito por nós. I just want to ask you to forgive me of my sins. Eu quero te pedir, Senhor, que nos perdoe dos nossos pecados. And I want a new life. Nós queremos uma nova vida. I want that life that you have for me. Nós queremos a vida que o Senhor deseja para nós. Dear Father, Queridos Pai, thank you that the Holy Spirit lives inside of me. obrigado porque o Espírito Santo vive dentro de nós. Thank you for honoring me to allow your Spirit to live inside of me. Obrigado por confiar que o teu Espírito viva dentro de mim. Holy Spirit, I'm sorry if I've ignored you. Espírito Santo, nos perdoe por te ignorarmos. I'm sorry if I haven't listened to you. Nos perdoe por não te escutarmos. I'm sorry that I've ignored you. Nos perdoe porque nós não te escutamos. Tonight, Hoje, I want to be changed into a different person. eu quero me transformar em uma pessoa diferente. I want to have that relationship with you, Holy Spirit, Nós queremos ter esse relacionamento com o Espírito Santo that God created me to have. que o Senhor nos criou para ter. I want to listen to you. Nós iremos te ouvir. I want to obey you. Nós queremos te obedecer. I want you to lead me. Nós queremos que o Senhor nos direcione, I want you to empower me. que nos encha do teu poder But I want to have fellowship with you too. e ter comunhão com o Senhor. I just want to spend time with you. Gastar tempo com o Senhor. Thank you for honoring me, Father, Obrigada, Senhor, to allow your Spirit to live inside por of me. confiar em nós para viver com o Espírito Santo dentro de nós, Jesus. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amen. Would you ask Pastor what he wants us to do now? Thank you, sir. I've enjoyed sharing these things with you tonight. Eu gostei muito de compartilhar essas coisas com vocês hoje. My Portuguese is very limited, O meu português é muito limitado. so aren't you glad that Samara is here to help me? Então eu quero que agradeça a Samara por mim. Let's give her a hand. Amém. Irmãos, acho que é uma noite tão especial para nós, né?
Deus falou com você nessa noite? Trouxe um homem lá nos Estados Unidos, ele está dentro de nós, para passar um recado para nós. Eu fico com vergonha, eu fico envergonhado, mas ao mesmo tempo, eu fico assim, muito constrangido com o amor de Deus. Trouxe o John lá dos Estados Unidos para dizer para mim e para você: eu quero falar com você, eu quero conversar com você, eu quero ter intimidade com você, eu quero que você escute a minha voz. Ele tem ouvido as nossas vozes. Quantos creem que Ele tem ouvido? Todos os dias. Mas Ele também quer que nós escutemos a voz dEle. Quero que você fique de pé nessa noite. A presença do Espírito Santo está forte aqui, irmãos. E a primeira coisa que o John Shell falou para nós é que não precisa ser através de coisas exageradas. Lógico, às vezes o Espírito toma uma pessoa, ela estremece, às vezes ela cai. Mas você sabe que quando as pessoas foram cheias do Espírito Santo, elas estavam sentadas. Às vezes a gente perde esse detalhe. A Bíblia diz que elas estavam sentadas quando o Espírito Santo encheu a vida delas. Elas não estavam de pé, nem com a mão levantada, nem ajoelhadas. Elas estavam sentadas. Porque não depende de nós, não depende do nosso esforço. Depende da abertura do nosso coração. O quanto nosso coração está aberto, o quanto nosso coração está sedento. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Você tem sede de Deus? Se você tem sede de Deus, vem aqui à frente. Talvez nós não tenhamos lugar para todos, mas você pode ficar até no corredor, não tem problema. Mas só de você sair do seu lugar, você está falando para o Espírito Santo: eu quero mais de ti. Eu quero que o meu relacionamento, e vem mais pertinho aqui, as pessoas estão chegando primeiro, fica bem pertinho do palco aqui, porque eu quero que essa atitude de você sair do seu lugar seja uma atitude que fale, uma atitude que declare por Espírito Santo: eu quero ter mais intimidade com você, eu preciso mais de ti, eu tenho sede de ti, eu quero te conhecer mais. O Davi estava compartilhando conosco. Vem cá, Davi, fica mais pertinho aqui comigo. Davi estava compartilhando comigo de algumas situações que aconteceram com ele nessa semana da campanha de primícias. E você sabe, o Davi, ele tem uma dificuldade visual. Em duas situações ele ouviu a voz do Espírito Santo. Davi, fala bem rapidinho para nós, como é que foi? Eu vinha de lá de casa para cá, no momento de oração de manhã cedo, né? E vim para a rua daqui da esquina aqui, para poder entrar na Dona Cesária. Aí eu peguei, virei, e tem um pet shop aqui, uma calçada branca, que é umas pedrinhas brancas. Que assim, o branco e o preto eu tenho um pouquinho de noção. As outras cores eu não tenho não. Aí na hora que eu cheguei, que eu entrei nessa calçada branca, que eu cheguei na rampinha assim, pro asfalto assim, que desce assim, onde que desce os carros. Aí falou assim comigo assim: passa pro outro lado, passa pro outro lado. Aí eu peguei rapidamente, ativei a bengala, que eu ando com a bengala, né? Porque quando eu tô assim nos lugares que eu vejo que não tem perigo, eu tô com ela encolhida, né? Aí eu abri ela e fui para atravessar a rua. Na hora que eu desci assim, que eu cheguei no asfalto e vi uma mulher assim, bem magrinha assim, ela não era muito forte assim não, que deu para me ver que ela estava com a roupa preta, e um pastor alemão, que deu para me entender por causa das orelhas dele. Aí na hora que eu coloquei os pés no asfalto assim, eu falei assim: só essa mulher, se esse cachorro fosse macho, ele ia querer defender essa mulher, porque cachorro macho, eu conheço, eu sei como é que é, ele defende a dona, e o cachorro fêmea defende o dono. Esse cachorro ia me esbagaçar no dente, e acabei de atravessar para o outro lado. Isso foi para mim num momento de oração de manhã cedo. Quando foi à noite, eu vinha praticamente um pouco para trás, uns 20 metros. Eu vinha no asfalto, que eu sempre gosto de andar pelo asfalto, porque
geralmente uma calçada para outra tem um lugar mais alto que a outra, e eu trupico, que eu não dou conta de enxergar. Eu só tenho uns 15, 20% de visão. Aí eu peguei, na hora que eu fui chegando assim, numa rampinha do mesmo jeito, que tem um poste caído antes e tem uma rampa onde sai e entra o carro. Aí pegou, veio e falou comigo de novo: passa para a calçada, passa para a calçada. Um em cima da outra assim, mais rápido. E ia do outro lado da rua, e um carro no mesmo sentido que eu para chegar na esquina. Aí tipo uns 10 metros, 15 metros para chegar na esquina. Tipo mais ou menos isso. Aí eu peguei e subi para a calçada. Quando eu subi para a calçada, virou um carro da dona Cesária dessa rua, passou na frente desse carro, quase bateu com ele e veio praticamente assim comendo o meio fio e quase bateu no poste. Se eu tivesse saído do asfalto para a calçada, ele tinha, pela velocidade que ele veio, ele tinha me quebrado as pernas. Então, irmão, sabe que o Espírito Santo quer falar com você. Quando o John falava isso, eu lembrava do Davi. O Espírito Santo livrou ele por 2 vezes. Porque quando ele se aproximou dessa mulher, o cachorro podia assustar, porque ele não viu ali, né? E podia agredi-lo. E essa hora que o carro quase subiu na calçada, ficou pareio ali do meio fio. Se ele tivesse no asfalto, ele tinha sido atropelado. O Espírito Santo quer te livrar, ele quer te curar, ele quer te transformar, ele quer te sarar, mas ele quer também ser seu melhor amigo. Mais uma vez eu te pergunto: você tem fome, sede do Espírito Santo? Davi falou: minha alma tem sede, Deus. Coloca a mão no teu coração. Há um tempo atrás Deus deu ao Carta Escrito uma canção. Vamos cantar essa canção para o Espírito Santo. Vamos dizer para ele, faça dessa canção a sua oração. Fala com ele através dessa canção. Se você não sabe a letra, vai ser projetada, não sei. Nós estamos com dificuldade no Data Show. Se você não sabe a letra, preste atenção. Deixa Deus falar com você. Espírito, 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 Espírito. Visita-nos, Senhor, visita-nos. Quero estar perto de ti, desejo me fartar de ti. Diga para ele: livre sou para comer do pão da vida, por um instante a sós contigo, amar-te com intensidade. Vem alinhar meu coração com o teu. diga, Santo Espírito, Santo Espírito, derrama o meu amor sobre ti. Santo Espírito, Santo Espírito, vem atrair o meu coração. vem sobre nós essa noite, Espírito de Deus. Vem encher-nos da tua presença. Diga mais uma vez a ele: Quero estar perto de ti, desejo me fartar de ti. Livre sou para comer do pão da vida, por um instante a sós contigo, amar-te com intensidade. vem alinhar, Senhor. Vem alinhar meu coração com o teu. Santo Espírito, Santo Espírito, derrama o meu amor sobre ti. Santo Espírito, Santo Espírito, vem atrair o
esse lugar está sobre a sua vida. Você é casa dele. Coloca a mão no teu coração, diga: eu sou morada do Espírito Santo. Mais uma vez, eu sou morada do Espírito Santo. Só você que é morada dele, aplauda-o bem forte nessa noite. Santo! Aleluia. Olha, deixa eu falar com você. Essa noite nós aprendemos que nós podemos ouvir a voz dele. Nós podemos ouvir a voz dele. Amanhã Deus vai falar conosco que nós podemos ser a voz dele para outras pessoas. Você não pode perder, mãe, porque muitas pessoas precisam receber uma palavra profética, uma palavra de Deus. E você vai ver que não precisa ser nada complicado. Às vezes você virar para uma pessoa e dizer assim: olha, ele estava com você naquela situação assim, pronto. Ela já se identifica, ela sabe que é Deus falando. Então, não perca amanhã. Hoje nós aprendemos a ouvir a voz dele. Amanhã nós aprenderemos a ser voz de Deus na vida de muitas pessoas. Você recebe? Então dá mais um aplauso ao Senhor bem forte. Em nome de Jesus. Ó, nossa gratidão ao pessoal que nos ajudou a limpar a igreja hoje. Eu quero que antes de você ir embora, dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Fala para ela: você é morada do Espírito Santo. Deus te abençoe em nome de Jesus.